paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a lição, gente, de número 13, a última lição do trimestre, traz por título Jesus e a Santíssima Trindade. E é com muita alegria que damos boas-vindas ao nosso comentarista na lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo. E a nossa pergunta é a seguinte: como Jesus é visto no Antigo Testamento? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, nação Madureira. Estamos aqui nessa derradeira lição para falar sobre Jesus e a Santíssima Trindade. No Antigo Testamento, queridos, Jesus estava lá presente. Pastor, como é que eu sei disso? Primeiramente, pelo relato de João, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. E vai dizer também que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que existe existiria. Jesus ali era a palavra, Jesus estava na criação, né? Em toda a criação da humanidade, na criação do homem, Jesus atuava no Antigo Testamento, né? Então, Jesus, a Bíblia vai dizer, por exemplo, quando Jesus é restaurado de todo o seu poder, Jesus vai falar assim: Pai, restitua-me agora com a glória que eu existia, que eu tinha antes da fundação do mundo. Então vejam bem, queridos, que Jesus, por uma questão revelatória de Deus, ele não é falado de forma clara no Antigo Testamento, como percebemos no Novo Testamento. Porque a Bíblia diz que foi na plenitude dos tempos que Jesus manifestou por meio do seu Filho. O escritor aos Hebreus também vai dizer que, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de várias maneiras, nos falou nesses últimos dias por intermédio do seu Filho Jesus. Então vejam bem, por uma questão de revelação, Jesus vai ser bem mais falado e revelado no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que ele não existia no Antigo Testamento. Ele estava presente nos eventos, ele estava presente na história, ele estava presente. O próprio Jesus vai dizer que Abraão, ao ver o seu dia, exultou. Então, queridos, que nós venhamos entender isso. Jesus estava presente no Antigo Testamento. Mas entenda que em questões de revelação, ele vai ser revelado à humanidade no momento certo, aquilo que Paulo vai chamar de pleroma tu caiu, ou seja, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, Jesus revelado para a humanidade. Muito bem, pastor. E olha, tem mais uma pergunta aqui para o senhor. Pastor César, como Jesus revelou e fez conhecido o Espírito Santo aos seus discípulos? Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Querido, como é bom falar do nosso Salvador. E como é bom saber que a sua maior preocupação era que seus discípulos não ficassem órfãos. Na própria oração sacerdotal, a oração intercessória do capítulo 17, nós percebemos a sua preocupação, porque os discípulos iam ficar no mundo. E Jesus, ele sempre pontuou que se ele não fosse, o Consolador não viria. Jesus, ele faz muito bem essa transição dele para a pessoa do Espírito Santo. Jesus estava perto de ir para o céu e ele vai dizer aos seus discípulos: olha, o Espírito Santo, o meu Pai vai enviar o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, que falará por meio de vós, que atuará por meio de vós. Né? Eu ouso até dizer que o Espírito Santo, queridos, é a presença da Trindade nessa terra, é a presença do próprio Cristo nessa terra, a presença invisível. Os apóstolos, os discípulos, especificamente os discípulos, tiveram o privilégio de andar com o Cristo visível, fazendo milagres, escutando a sua palavra.
Nós hoje não temos o Cristo visível, mas temos o Cristo invisível. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que anda conosco, que fala conosco, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E Jesus vai falar, eu gosto muito dessa frase, porque Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai e ele mandará outro Consolador. Quando nós vemos essa expressão outro, nós achamos que é outro de natureza diferente, e não é. A expressão, a partícula grega ali, allos, está dizendo outro da mesma essência que eu. Isso nos deixa muito mais satisfeitos, sabendo que o que está conosco hoje é da mesma essência, ou seja, faz parte da Trindade, está conosco. E através do Espírito Santo, ele fala com a igreja, ele dirige a igreja, ele intervém. Existem sinais e maravilhas. Jesus, queridos, ele sempre está interessado em nos arregimentar para a batalha, nos dar armas especiais, armaduras especiais, porque ele quer que nós sejamos vencedores. Então vamos viver essa nova aliança, a pessoa do Espírito Santo, todos os dias na nossa vida. Eu já falei com ele hoje, que você possa falar com ele também, que você possa sentir a presença do Espírito Santo todos os dias da sua vida. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lai, o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tia Aninha, a paz do Senhor, Pastor César. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema nomes e títulos de Jesus Cristo. Veremos na Bíblia muitos nomes que têm com relação a Jesus Cristo. Nós veremos Emanuel, Salvador, Filho de Deus, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Mestre, Alfa, Ômega e tantos outros. O Programa de Incentivo à Leitura traz esses nomes, os seus significados e a base na Bíblia para que você possa estudar. Por isso, se você quiser saber mais, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. Eu tenho certeza que vai agregar e abençoar abundantemente a sua vida e os seus estudos. E Pastor César, a juventude quer saber, na visão de João, quem era Jesus na Trindade? A paz do Senhor, Diaconisa Laiane. Esta pergunta é uma pergunta bastante interessante, porque os evangelhos sinóticos, que se diz semelhanças, Mateus, Marcos e Lucas, eles não focam na deidade de Jesus conforme João. E João, no seu primeiro capítulo, João já vai dizer, né? Enarqueu em rologos, cai rologos em proston seon. O que João estava dizendo ali, né? Narque princípio, logos, palavra, pessoa de Jesus. Ele estava dizendo que no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é o próprio Deus. Então, quem é Jesus na Trindade? Queridos, a gente precisa entender essa questão de revelação. Quando a gente fala na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Em questão de revelação, primeiro foi o Deus que criou os céus e a terra. Depois foi o Deus Filho que se manifesta em carne para fazer a maior obra de redenção da humanidade. E em terceiro, o Deus Espírito Santo, que de forma invisível atua no meio da sua igreja e na vida dos seus discípulos. Então, quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é aquele que no plano de salvação veio para executar aquele plano estabelecido, onde fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus veio para executar o plano de salvação. Em tudo, querido, em tudo, Deus trabalha em consonância com os demais integrantes da Trindade. Jesus, ele veio para fazer a maior obra de
redenção. Sabe por quê? Porque além de ser o sacerdócio perfeito, Jesus também é o Cordeiro perfeito, que de uma vez por todas ofereceu o sacrifício para que a humanidade pudesse de uma vez por todas estar libertas por meio do seu sacrifício, através do seu sangue, de uma vez por todas estar liberta do pecado, combater contra ele todos os dias e assim morar nas mansões celestiais. Então, queridos, que nós venhamos a entender que em questão revelatória Jesus é a segunda pessoa. Assim como no arrebatamento. Quem é que vai dar a ordem? O Pai. Quem é que vai arrebatar a igreja? O Espírito Santo. E quem é que vai receber a igreja? O noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quando nós falamos de um assunto desse, a nossa alma se alegra. Quão bom seria se o céu se rasgasse e o nosso nome fosse gritado. E nós entraríamos com gozo e com os santos nas mansões celestiais, entendendo que a maior promessa que temos se cumpriu. Queridos, que nós venhamos a entender a cada dia mais que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós o que ninguém faria. E vamos viver e ser grato a Ele por isso todos os dias. Deus te abençoe e uma ótima semana. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para toda a juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus? Está comentado pelo pastor César Rosa de Mello, que eu tenho certeza que vai abrilhantar os seus estudos. Bem, gente, vamos ficando por aqui, mas lembrando que semana que vem estaremos iniciando mais um trimestre com o tema Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E promete, hein, gente? Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição. A paz do Senhor!